pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma live de quinta-feira. Aqui, quinta-feira, feriadão, 21 de abril, né? Dia de Tiradentes. Todo mundo achando que a gente ia ficar relaxando em casa, tranquilo, mas não. A gente mantém a live. A gente vai empolgado aí para discutir um pouquinho de card aí nessa noite de feriado. Bora entrar para a gente discutir, beleza? Dá um tempinho para o pessoal entrar. Quem acompanha a gente já deve ter visto. A gente tem discutiu um caso clínico hoje durante o dia no Stories, um caso de IC descompensado, que era para dar conduta. Várias pessoas participaram, deram várias condutas diferentes. E a ideia aqui vai ser tentar discutir esse caso, e na verdade a base da live de hoje vai ser discutindo questões de IC descompensado. Para quem não sabe, a gente tem vários cursos de consultório, curso de emergência cardiológica, tem um curso do TEC, né, para prova de título, e todos esses cursos os alunos podem mandar mensagem para a gente, tirando dúvidas específicas sobre cada tema. Então eu escolhi aqui algumas questões de ser descompensado, então que foram questões de alunos nossos, que eu acho que é dúvida de muita gente, então eu trouxe para compartilhar, e vai pegar muito do caso que a gente discutiu hoje no Stories. Beleza? A gente vai começar então comentando um pouquinho daquele caso. Então a primeira pergunta, na verdade, que eu escolhi aqui foi uma pergunta do Marco Aurélio, que é um aluno nosso do curso de emergência cardiológica, que ele perguntou como a gente vai fazer na prática um desmame de droga vasoativa. Então, para não falar direto como que a gente faz uma droga vasoativa, vamos tentar entender o cenário ou trazer aquele caso que a gente discutiu hoje para a gente poder discutir o que a gente faz no começo e depois que o paciente melhorou, como que a gente tira essas medicações, tá bom? Então, vamos discutir o paciente com IC descompensado. Então, o paciente em questão que a gente vai discutir aqui é o paciente que a gente comentou. Então, 56 anos, um paciente que tinha uma fração de ejeção de 30%, já vinha usando enalapril 22 vezes, carvedilol 25 duas vezes, spironolactona 25 e furosemida 40. Então já estava um tratamento tríplice inicial, não estava completo, mas já estava com um tratamento que teria algum impacto. E chegou na emergência com queixa de cansaço aí nos últimos meses, pior nos últimos dias. E no exame físico você encontrou uma pressão arterial de 70 por 56, então paciente bem hipotenso, o paciente estava sonolento, tinha estágio jugular, estava crepitando até metade de ambos hemitórax, tinha edema de membro inferior, tinha perfusão periférica lentificada, e daí a gente vai pensar qual que é o perfil desse paciente. Então a gente tem que pensar na classificação de Stevenson, né? Então a classificação de Stevenson, para quem não lembra, passando bem rapidamente, perfil A seria o cara quente e seco, é o cara que está bem, não está congesto, não está mal perfundido. Perfil B seria o paciente quente e úmido, é o paciente que a gente mais vê na emergência, né? Quase 2/3 dos pacientes chegam em perfil B. Então é um cara que está bem perfundido, está quente, né? A pressão está boa, etc. Mas está congesto, congestão pulmonar, estágio jugular, hepatomegalia, ascite, etc. O perfil C seria o paciente que está frio e úmido, então ele está congesto também, tem estágio jugular, tem congestão pulmonar, mas está mal perfundido, então está sonolento, está com redução de diurese, está com extremidade fria, tem preenchimento capilar aumentado, tem vários parâmetros que nos indicam uma perfusão. E por último, o perfil L, seria o perfil frio e seco. É o cara que está mal perfundido, mas não está congesto. Então esse paciente, muitas vezes você dando um sorinho para ele, uma hidratação com cuidado, pode normalizar a volemia e melhorar. Certo? Relembrando, esses perfis da IC. Esse nosso paciente que a gente falou, que está com PA de 70 por 56, sonolento, com estágio jugular, congestão pulmonar, qual o perfil que ele deve ser? Ele está claramente congesto e ele está com vários sinais de má perfusão. Perfusão periférica, está hipotenso, pressão de pulso achatada, lembra? Então seria a pressão sistólica menos a diastólica, então achatada, isso sugere um volume sistólico baixo. Então o cara está em perfil C, perfil frio e úmido, que a gente faz para lembrar aquele mnemônico lá, é o C de Curitiba, né? Uma cidade que geralmente está sempre chovendo e é uma cidade mais fria. Então ele está em frio e úmido. A pergunta que a gente levou hoje no Stories para ver a opinião de todo mundo era: como que a gente vai tratar esse paciente? O que você utilizaria de medicação agora de cara? Você prescreveria os remédios que ele está tomando? Você daria dobuta, daria nitroglicerina, daria noradrenalina? Qual seria a conduta inicial? A maioria comentou certo, na verdade. A maioria escolheu usar vasopressor. Muitos colocaram dobutamina de cara. A gente tem que tomar um cuidado nesse momento, quando a pressão sistólica é muito baixa, que a dobutamina pode ter um efeito vasodilatador também. Então, se você utilizar uma dobutamina para esse paciente que está com a sistólica de 70, isso pode até piorar e o paciente não tolerar. Então, nesses casos,
o ideal é dar vasopressor, dar nora. Então, nora, acho que seria a melhor conduta para esse paciente. Algumas pessoas podem comentar, mas o paciente com IC, ele tem já um débito cardíaco diminuído e tem uma resistência vascular sistêmica aumentada. Você vai dar nora, vai aumentar mais ainda a resistência vascular sistêmica. Isso é ruim. Nora não é a droga ideal, mas é o que vai manter cabeça de pressão, que a gente fala, né? O paciente precisa ter uma pressão que tolere entrar com dobutamina. Então, o ideal, ou dobutamina, ou se quiser escolher milrinone, levosimedan, algum outro inotrópico, poderia escolher também. Mas não daria para entrar com inotrópico sem dar vasopressor primeiro para esse paciente com 70 de sistólica, certo? Teve gente que perguntou até de dopamina, por que não dá dopamina? Porque também tem um efeito vasopressor. O problema aí é que você vai precisar desmamar e deixar só com inotrópico. Então, para o manejo, depois lá na UTI, quando você vai pensar em tirar as medicações, o ideal é você colocar os dois separados. Então, coloca nora, colocou nora. Então, nesse paciente, o ideal seria entrar com noradrenalina, pressão arterial sistólica subiu para 90, 100, aí sim você entra com dobutamina, otimiza a dose de dobutamina, e a tendência é que o paciente vai melhorar. Então ele começa a urinar, fica mais acordado, melhora a perfusão periférica. Se você tiver parâmetros de microhemodinâmica, saturação mineral central, gap de CO2, vai utilizando o que você tiver disponível, quanto tem de diurese, né? Vê o que tem disponível para ver se ele está melhorando. Então, a partir do momento que o paciente estabilizou, ele ficou lá com nora, numa dose baixa, 5 microgramas minuto, 10 microgramas minuto, e está com dobuta 10 microgramas quilo minuto. Tá, compensou, ficou bem, foi para UTI. O que você vai fazer a partir daí? Antes de a gente discutir o que a gente vai tirar, você prescreveria o enalapril, o carvedilol, essas outras medicações? Enalapril e carvedilol, na diretriz brasileira de 6 de 2018, que traz com mais detalhes essa parte de C aguda, eles foram bem claros que abaixo de 85 o ideal é evitar. Eles colocam em cima do muro, mas 70 de sistólica, o ideal é tirar enalapril, tira carvedilol, tira beta-bloqueador e lá na frente você vai reintroduzir. Certo? Vai ter duas questões na verdade de aluno aqui, que estão falando especificamente de beta-bloqueador. Eu vou falar mais a fundo o que a gente faz com beta-bloqueador. Mas nesse paciente que precisou entrar com nora, não vai ter jeito. Tira enalapril, tira o carvedilol e a furosemida você pode fazer uma transição para endovenosa. Se o paciente está congesto, tem estágio angular, tem congestão pulmonar, ele deve ter congestão de alça e não vai absorver de forma adequada a furosemida por via oral. Então a EC descompensada é a furosemida EV, beleza? Então tá bom, a gente chegou agora na pergunta do Marco Aurélio, lá, aquele nosso aluno que a gente comentou, que perguntou como que a gente vai desmamar as drogas na prática. Então esse nosso paciente agora está na UTI, está com nora 5 microgramas por minuto, dobuta 10 microgramas por minuto, e está com furosemida EV, você pode ter deixado espirulactona, etc. Mas está sem enalapril, está sem carvedilol. Beleza. Como que você vai desmamar? Isso já vi muita gente fazer errado. Tem gente que tira a dobuta primeiro, eu já falei que nora não é bom, então assim que der, a primeira droga para sair é nora. E tem gente que diminui os dois juntos. Vou tirar metade da nora, metade do dobuta. Já diminui mais metade, está errado. Então o que você precisa fazer para esse paciente? A medicação que faz mal, entre aspas, aí é a nora. A nora foi uma droga necessária para manter pressão e te permitir entrar com inotrópico, mas assim que puder tirar, seria o ideal. Então vai diminuindo. Diminui a nora para 3 microgramas por minuto, 1 micrograma por minuto, vê se o paciente não está piorando hipotensão, piorando perfusão, piorando diurese. Então esse é um paciente que a cada mudança de dose, você tem que avaliar o paciente. Não é só ficar pedindo para baixar a dose lá do conforto. Você tem que estar do lado do paciente. Conseguiu tirar. Tá bom, ele conseguiu tirar a nora, agora ele só está com dobuta 10 microgramas por minuto e com diuréticos. O que você vai fazer agora? Outra coisa que eu já vi muita gente fazer errado, começa a diminuir a dobuta, diminui para 5, diminui para 2,5, vamos tirar a dobuta. Se você tirar a dobuta sem colocar nada no lugar, a tendência é que esse paciente não vai tolerar bem, certo? Então você tem que substituir a dobutamina por alguma coisa. Como a gente não tem uma dobutamina por via oral, você vai ter que ajudar o coração de outra forma. Então você não vai conseguir dar um inotrópico VO, uma dobuta VO, se você não consegue aumentar a força cardíaca, você tenta diminuir o trabalho cardíaco. Então alivia a força que o coração tem que fazer, diminui a pós-carga. Então você vai tentar diminuir a resistência vascular sistêmica, você vai dar um vasodilatador. Então o que vai substituir a dobuta nesse momento vai ser vasodilatador. Então o ideal, tá com dobuta 10, antes de sair desesperado querendo baixar a dose de dobuta, começa a vasodilatar esse paciente. Você pode tentar EV ou pode até começar a VO já. Então se quiser começar com, muitas vezes nesses casos na prática eu acabo usando mais captopril,
Captopril é uma droga antiga, mas tem uma meia-vida mais curta, um paciente crítico talvez seja melhor. Então você pode ir utilizando dose de captopril, ou enalapril, ou monocordil, nitrato. Você pode escolher alguma coisa. Geralmente a gente acaba caminhando primeiro mesmo para IECA. Tenta vasodilatar ele e daí sim você começa a diminuir a dobutamina. Porque daí quando você tirar a dobutamina, ele já está bem vasodilatado, você já diminuiu a pós-carga, diminuiu o trabalho cardíaco e ele vai ficar bem sem a dobutamina, certo? Então esse recado é importante. Antes de tirar a dobuta, substitua a dobuta por alguma coisa. Dê vasodilatador, beleza? Esse é um caminho que eu vejo muita gente esquecer também na prática. Então tem que vasodilatar o cara antes de tirar totalmente a dobuta, certo? Então primeiro passo, tira a nora, que foi essencial lá no começo, mas assim que der, tira a nora, que não é benéfico para o coração. Depois, tenta vasodilatar o paciente para daí sim tirar a dobuta, certo? Esse seria o caminho ideal. Tem paciente que às vezes fica muito grave, você não consegue desmamar, vasodilatar direito. Às vezes você precisa manter uma dose alta de dobuta, às vezes tem que entrar com nipride. Então, geralmente, os casos que você vai conseguir tirar, o caso que é crônico, que só agudizou por algum motivo, você consegue entrar com um vasodilatador VO e caminhar para o desmame, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tem uma dúvida aqui em cima. Dúvida de Ivana, deixa eu ler aqui. Ó, paciente com gesto sem necessidade de droga vasoativa. Já em uso de beta-blocker, retira ou mantém dose dual que já toma ou diminui para metade. É exatamente isso que eu vou comentar. Então, se o cara está com C perfil B, eu vou comentar com mais detalhe mais para frente, mas em C perfil B, ele está com gesto só, não tem má perfusão, a conduta, se vai internar, é manter a mesma dose. Então, não diminui nada, mantém a mesma dose de beta-bloqueador, certo? Eu vou explicar certinho quando que a gente diminui e quando que a gente suspende. Vou falar certinho. A partir de que pressão arterial média se faria o desmame da dobuta? Outra pergunta. Na verdade, não dá para a gente se guiar só pela pressão arterial média. Muitas vezes a gente vai falar de 60, 65, mas mais importante do que a pressão arterial média é avaliar parâmetros de perfusão. Então, às vezes o cara está com pressão arterial média de 60, mas está urinando bem, está acordado, a perfusão está boa, o paciente está quente, parâmetros de microhemodinâmica, gap de CO2, lactato, beta-XL, o que você quiser. Está tudo tranquilo, você pode progredir desmame. Então, não seguir só pela pressão arterial média. Utilize parâmetros clínicos e, se estiver disponível, geralmente esse paciente vai estar com catéter central, tente usar parâmetros de microhemodinâmica também para te ajudar no desmame da medicação. Beleza? Então seria basicamente esse o caminho do desmame. Conseguiu otimizar o vasodilatador, tirou a dobutamina, o paciente manteve diurese, manteve tudo tranquilo. Esse seria o momento, sem inotrópico, de pensar em entrar com um beta-bloqueador para esse paciente. Então aqui eu vou para uma segunda pergunta, que foi a pergunta da Marcele, também do curso de emergências cardiológicas. Paciente que nunca usou beta-bloqueador e descobriu uma IC fracionação de 30%, e precisou de dobuta, precisou de noradrenalina. O que a gente faz com beta-bloqueador? Entra de cara. Isso é outro erro comum. Você não deve entrar com carvedilol, bisoprolol, com um cara usando nora lá na UTI. Então o ideal, e todos os trabalhos que testaram isso, fizeram esse cenário, é esperar sair da agudização. Beta-bloqueador é uma droga fundamental, os validados, né? Carvedilol, bisoprolol e succinato de metoprolol, eles são fundamentais para benefício a médio e longo prazo. Mas você não precisa entrar na UTI, ou não, pelo menos quando está com droga vasoativa. Então espera desmamar o vasopressor, noradrenalina. Quando tiver com dose baixa de dobuta, ou talvez sem dobutamina, esse seria o momento de começar um beta-bloqueador. Então sempre a gente deve iniciar beta-bloqueador para esse paciente, mas depois que ele saiu dessa fase aguda. Tá? Não precisa de desespero para dar para o paciente na UTI usando o nora. Você vai dar um remédio que estimula o sistema adrenérgico, outro que bloqueia, né? Não tem muito sentido. Cíntia perguntando, o IECA eu deixaria de 12 em 12 ou ele vai fazendo desmame de quantos ml por tempo? É meia hora por tempo. Isso depende muito do paciente. Então você pode começar com IECA e já está com efeito da primeira dose, você já começa a diminuir. O ideal é você diminuir e dar algumas horas, né? Vai dar 4, 6 horas, avalia como ficou diurese, avalia como ficou parâmetro de pressão, consciência, perfusão. Não piorou nada, daí você pode ir progredindo. Então, muitas vezes eu uso captopril por causa dessa meia-vida. Então, às vezes eu dou captopril até 6,25 de 6 em 6, uma dose que é meio off-label, mas que você vai conseguir otimizar mais rápido. Eu, como fiquei um tempo lá no INCOR, lá nos primórdios, há mais de 10 anos atrás, a gente pegava muito paciente com dobutamina na emergência,
que a gente precisava desmamar, não ia conseguir vaga de UTI para dar alta para casa. Então o negócio era muito mais rápido, né? Você começava com a dose de enalapril, passava umas 3, 4 horas, o paciente ficou bem, dava outra dose de enalapril. É um mundo meio de guerra, né? Se você tem um pouco mais de tranquilidade, o ideal é esperar um tempo mais, né? Dar um tempinho maior aí para ver se ele ficou estável ou não, para daí continuar desmamando a droga. Não tem um valor certo, geralmente você vai diminuir. É ruim falar, porque tem vários padrões de diluição, né? Uma ampola 250, 2 ampolas, 4 ampolas 250. Então o melhor é ver por micrograma quilo minuto. Então o ideal é diminuir 2,5 microgramas, às vezes o paciente fica bem. Diminui mais 2,5, vai diminuindo aos poucos e sente se o paciente tolerou. Beleza? Se o paciente não tolerou, às vezes volta a dose, mas não precisa entrar com nora. Muita gente já entra com nora no desespero, às vezes é só voltar a dose de dobutamina e esperar mais um tempo para o paciente estabilizar. Eu vou falar de um trabalho bem interessante que fala exatamente desse assunto de beta-bloqueador. Foi um trabalho que saiu em 2009, com mais de 1.500 pacientes. Foi um trabalho simples, na verdade, não é a metodologia ideal, mas eles dividiram em 4 grupos os pacientes que internavam com IC descompensada. Então, o paciente que estava usando beta-bloqueador e foi de alta com beta-bloqueador, o paciente chegou na emergência sem beta-bloque e que recebeu alta com beta-bloque, ou o contrário, o cara que estava tomando ou não na admissão e na alta ficou sem. Então, qual foi o pior grupo? Então, um grupo que foi de alta com beta-bloque, então, se o cara estava usando beta-bloqueador, quando chegou, igual esse paciente, você deu alta com carvedilol de novo, esse paciente teria uma mortalidade perto de 1 a 2%. Se o paciente não estava usando nada e você deu alta com beta-bloqueador, mortalidade parecida, de 1 a 2%. Então, você deu alta com beta-bloqueador, está ótimo. Agora, os outros 2 grupos, o paciente chegou com beta-bloque, igual esse, você deu alta sem beta-bloqueador, ou ele chegou sem tomar nada e você não deu alta com beta-bloque, a mortalidade vai para 10 a 12%. Então esse trabalho, apesar de não ser a metodologia científica ideal, mostrou para a gente que na verdade é fundamental a gente liberar o paciente com beta-bloque, principalmente por causa da inércia terapêutica. O cara chega depois no outro médico lá no consultório, o cara não entra, acha que está tudo bem, o paciente melhorou, não precisa dar nenhum remédio a mais. Então ele tem que receber alta com beta-bloque, mas não precisa iniciar o beta-bloque na UTI. Aproveitando o gancho aí de estudo científico, eu gostaria só de lembrar, amanhã a gente vai ser o último dia de venda do curso do Dr. Remo, o curso de Medicina Baseada em Evidências do Cardio Papers. Quem não viu ainda, a gente tem no Stories aí, a aula que apresentou foi uma aula muito boa, 1h30 mais ou menos de aula, com 7 principais erros que a gente comete ao interpretar o artigo científico. Então quem quiser ter uma noção qual que é a pegada, tem lá o link do YouTube, lá no Stories para assistir. E quem tiver interesse no curso também tem o link lá, no link de vendas. Então, estudo científico a gente tem que saber, né, para não simplesmente receber a informação mastigada e não ter nossa opinião própria. Então, só lembrando aí, quem quiser, dá uma olhada lá no Stories, vale muito a pena. Segundo ponto que eu vou comentar aqui é o que a gente faz, que foi a pergunta que fizeram lá em cima, o que a gente faz com beta-bloqueador. Então, perguntaram, esse paciente que chega com IC perfil B, então perguntaram lá em cima, o paciente não precisou de droga vasoativa, ele está congesto, mas não está hipotenso, não está com sinais de má perfusão, a gente precisa suspender o beta-bloque. Então esse está claro na diretriz. Se o cara está em perfil B, mantenha a mesma dose. Então se é esse paciente que a gente está comentando, internou com esse perfil B, não precisou de nora, você pode deixar o carvedilol 25 2 vezes. Não precisa diminuir nada. Certo? Quando que vai precisar diminuir alguma coisa? Então se o paciente chegou com hipotensão, então às vezes o paciente chega com uma PA de sistólico de 80, 90, mas está com perfusão boa, está urinando bem, é só uma hipotensão. Não tem outros sinais de baixo débito. Aí a diretriz sugere reduzir pela metade. Então, se esse paciente tiver chegado com IC descompensada, mas não está com uma perfusão, só está com uma pressão no limite, você poderia internar ele e deixar com 12,5 2 vezes de carvedilol, certo? Se está com choque, está precisando de vasopressor, choque cardiogênico ou choque séptico, se está com um BAVT, se está com estenose aórtica grave, se está com qualquer condição mais crítica, aí não tem história. Aí você vai precisar suspender o beta-bloqueador. E tem uma outra condição que seria intermediária entre essas duas, que é o paciente que vai precisar de um inotrópico, às vezes está lá com dobuta 3 microgramas quilo minuto, está com uma dose baixa de dobuta, mas não precisou de vasopressor. Para esse paciente que está com sinais de má perfusão, mas que está resolvendo só com inotrópico com dose baixa, a diretriz fica meio em cima do muro. Você poderia suspender o beta-bloqueador ou manter metade da dose. Certo? Então seriam esses 4 grupos. O cara, se perfil B não está hipotenso, não está com baixo débito, mantém. Carvedilol, dose igual ele estava usando antes.
Se ele está hipotenso, sem sinais de má perfusão, diminui pela metade. Se ele chegou com má perfusão, mas se resolveu bem, baixa dose de Dobulta, baixa dose de nootópico, já resolveu, você pode ou diminuir pela metade ou suspender. E os casos extremos, que vão precisar de noradrenalina, então paciente com choque cardiogênico, com choque séptico, estenose aórtica crítica, bloqueio AV total, casos críticos daí não vai ter discussão, você vai ter que suspender. Então seria um desses 4 caminhos que a gente deveria tomar para um paciente que chega com ser descompensada e está usando beta-block. Beleza? Se vocês quiserem dar uma olhada no Stories depois, a gente tem um mapa mental legal aí sobre esse assunto. Eu vou jogar, assim que acabar a live eu jogo lá no Stories para o pessoal dar um print aí se quiser, que tem esse resumão do que fazer em todas as situações de ser descompensada que chega usando beta-bloqueador. A próxima questão que eu vou comentar aqui é uma questão interessante, que foi uma questão do Manuel, um paciente do nosso curso da prova de título de 2022. Ele perguntou o que a gente faz com um paciente que está com uma congestão refratária e está com albumina baixa, que está com hipoalbuminemia. Isso é um assunto que muitas vezes não é discutido, mas tem um sentido lógico, né? Quando a gente tem albumina baixa, teoricamente, isso vai diminuir a disponibilidade de furosemida na alça de Henle. Então, teoricamente, você pode estar lá com 4 comprimidos de furosemida por dia e o paciente está urinando pouco. Então, a gente sabe que tem vários mecanismos para esses pacientes que ficam com uma congestão refratária, né? Um deles seria a resistência ao diurético mesmo. Então, o paciente está lá tomando por meses 4, 6 comprimidos de furosemida. A furosemida vai agir lá na alça de Henle, né? Néfron, lembra dessas paradas aí. E daí o que vai acontecer é que o corpo vai tentar compensar. Então, ele vai começar a ter uma hipertrofia no túbulo contornado distal. E assim o túbulo contornado distal vai começar a reabsorver muito mais sódio. E por isso que a furosemida não funciona tão bem. E por isso também, que se a gente usar algum remédio que bloqueia lá o túbulo contornado distal, a gente vai ter um efeito bom, que seria a hidrocortiazida, um tiazídico. Então esse é o racional do bloqueio sequencial do néfron. Então você está usando furosemida já, está com espirono, que é outro diurético, poupador de potássio, mas a gente não está usando só pelo efeito de diurese, né? Você vai utilizar também pelo efeito dele em remodelamento cardíaco, etc. E daí você introduziria um terceiro diurético, que seria um tiazídico, para bloquear esse túbulo contornado distal. Então, apesar do tiazídico ser um diurético fraco, nesse cenário que o paciente está com hipertrofia do túbulo contornado distal, ele pode ajudar bastante. Mas o que o Manuel trouxe para a gente aqui de questão foi o paciente que às vezes continua com sintomas refratários, mesmo usando às vezes o bloqueio sequencial do néfron. E você vai lá, colhe uma albumina dele, tem albumina de 2,5, normal geralmente acima de 3,5. A gente sabe que a albumina baixa é um sinal de mau prognóstico no paciente com IC, beleza. Mas o que a gente vai fazer com isso? A princípio, a gente não tem muita evidência para dar albumina para esse paciente. Então, não há recomendações para repor albumina. Mas, quando você vai ver a diretriz de 2018, eles colocam lá fatores, tem uma tabela, para quem se interessar, quadro 2.1, até peguei aqui. Paciente que está com congestão refratária, usando diurético de alça, com albumina baixa, ele até coloca lá na tabela, considerar reposição de albumina antes de usar o diurético. Ele coloca na tabela lá da diretriz de 2018. Mas quando você vai para o texto, ele fala que a evidência é muito fraca, então não há evidência para sugerir. Então, casos refratários você pode até discutir. Tem que tomar cuidado que a albumina é uma medicação cara, nem sempre vai estar disponível. Muitos hospitais têm a liberação de albumina bem controlada, né? Você precisa preencher os pré-requisitos para liberar a albumina. Mas para um paciente refratário, fica na manga aí que talvez a reposição de albumina poderia melhorar a disponibilidade da furosemida na alça de Henle e poderia ajudar em alguma coisa. A doutora Marina perguntando se o paciente tiver hiponatrímico. Hiponatremia é também mais um sinal de mau prognóstico nesse paciente com IC. E muitas vezes a hiponatremia está vinculada a um estado de hipervolemia. Então nesse paciente, na verdade, você não precisa ficar dando... você pode até considerar dar o salgadão, né, uma solução hipertônica, mas não para corrigir sódio. Esse paciente, geralmente o tratamento é basicamente você corrigir a volemia. Você vai dar diurético, vai dar furosemida, que pode até espoliar mais sódio, e vai tentar tirar o excesso de volume para normalizar o sódio desse paciente. Então, o paciente com IC, com hiponatremia, você não precisa fazer aqueles cálculos para repor, a não ser que o paciente esteja com sódio de 108, está rebaixado, daí tudo bem. Mas, em geral, é só tratar melhor a IC. Dar diurético de alça, tentar controlar a volemia do paciente, que já vai melhorar o sódio, certo?
Salgadão, a indicação salgadão, para quem não conhece, seria dar 100, 150 ml de solução fisiológica não, solução com NaCl a 3%, junto com altas doses de furosemida. Tem estudos, até do pessoal do INCOR, lá do Vitorista, falando que seria benéfico, poderia ajudar um pouco nesse paciente com uma congestão refratária, mas não é por causa de sódio baixo, seria para ajudar no efeito aí de controlar a polemia. Então, o recado principal aqui, paciente com IC, hipervolêmico, hiponatrêmico, trate a IC. Não precisa ficar fazendo sorinho com solução hipertônica pensando em corrigir o sódio. Beleza? Esse é um item importante também. Tenho mais uma dúvida aqui que eu trouxe para discutir com vocês, mas podem perguntar aí o que quiserem para a gente complementar a discussão, né? A última dúvida que eu trouxe foi do Gustavo, também um aluno do curso do TEC, curso para prova de título de cardiologia, né? Ele perguntou em relação à recomendação para atividade física após uma IC descompensada. Então, paciente que internou com uma IC descompensada, quando que eu vou poder liberar? Eu posso liberar esse paciente para fazer exercício? Então, isso é uma questão interessante. A gente teve um trabalho que saiu ano passado, que foi o Rehab HF, que testou exatamente esse cenário em pacientes idosos ainda. Eles testaram, então, indicar uma atividade física orientada para esses pacientes que eram idosos e tinham internado por IC, ou uma orientação padrão sem acompanhar muito de perto. O que eles viram? Era um estudo que não era um estudo tão grande, então não teve poder para mostrar benefício em hospitalização, mortalidade, mas eles mostraram que o grupo que foi submetido à atividade física, geralmente 3 a 5 vezes por semana, em torno de 30 minutos por vez, teve uma melhora de capacidade funcional e melhora de qualidade de vida. Então eles mediram lá tempo de caminhada de 6 minutos, KCCQ, né, o Kansas City, para ver qualidade de vida, e houve uma melhora significativa. E nesse estudo, alguns pacientes começaram a reabilitação, o exercício físico, na internação ainda. Óbvio que não lá na UTI, mas o cara aqui depois foi para a enfermaria, estava já começando a otimizar as drogas para o via oral, alguns pacientes já começaram a fazer alguma coisa de reabilitação na enfermaria já antes de ir para casa. Então o recado desse estudo é que não só é seguro, mas vale a pena sim a gente pensar em orientar atividade física para esses nossos pacientes. E, obviamente, se for possível, com reabilitação cardíaca, né, com um profissional especializado para poder acompanhar tanto as orientações quanto o exercício em si. A gente sabe que muitos lugares não tem, aqui em Sorocaba a gente tem poucas pessoas que fazem reabilitação. Muitas vezes vai ter que orientar um esquema tabajara, né, com exercício físico com uma pessoa não especializada, mas sempre vale a pena ajudar esses pacientes a caminhar para exercício físico. Fora do ambiente de ser descompensada, a gente tem também alguns estudos, o HF Action, alguns estudos que mostraram que além de melhorar a capacidade funcional e melhorar a qualidade de vida, podia até diminuir a hospitalização, diminuir a chance de hospitalizar por IC. Então, a não ser que o paciente esteja com uma IC descompensada, então tá descompensadamente agudo, o cara tá mal, ou então tá com uma IC classe 4, que está dispneia com repouso, aí a evidência também é um pouco mais fraca. Mas para os outros pacientes, o cara tem fração de 20%, mas o paciente está bem, a gente pode sim considerar orientar exercício físico. Diana por aí, boa Diana, boa noite aí. Então vale a pena sim, isso é uma coisa que muita gente esquece. E às vezes por desconhecimento o pessoal acaba falando, melhor ficar quietinho, que seu coração está muito fraco. E não. O que eu gosto de falar para os meus pacientes é isso. O coração está fraco, a gente está tentando melhorar o coração com os remédios. Então a gente vai dar tudo lá. Sacubitril, valsartana, IECA, Ubra, Tetabloc, inibidor de SGLT2, Espirona, dá tudo que a gente tem disponível para melhorar o coração. Só que, se a gente conseguir fortalecer o músculo da perna, por exemplo, então fortalecer a musculatura esquelética, às vezes um simples caminhar até o banheiro, levantar da cadeira vai ser mais fácil. Então a gente tem que trabalhar nas duas frentes. A gente trabalha para melhorar a força do coração com a medicação, com tudo que a gente sabe que tem disponível, mas é muito importante para o paciente também manter uma força musculoesquelética boa. E principalmente paciente idoso com IC, pior ainda, porque a gente sabe que começa a desenvolver sarcopenia, musculatura fraca. E você vê isso quando você chama um paciente no consultório. Você chama a dona fulana, a paciente não consegue levantar da poltrona, tem que alguém ir lá ajudar. Então ela tem sim um grau de fragilidade, ela tem fraqueza muscular e ela pode se beneficiar de fortalecimento de musculatura de membros inferiores. Então vale muito a pena a gente indicar isso também, certo? Independente se for no cenário agudo ou no cenário oculto. Então, lembre sempre de indicar reabilitação para os pacientes. Beleza? Essa foi a resposta aí para o Gustavo,
que foi a última pergunta aqui que eu trouxe para vocês. Deixa eu ver aqui, perguntando, nesses pacientes com perfil C, em uso de Nora, eu faço a dose de furosemida de 1 mg por quilo de ataque? Então, em relação à dose de furosemida, teve um estudo que chamou DOSE, D-O-S-E, que testou exatamente isso. Você utilizar a dose que o paciente estava utilizando em casa em uma vez, por via endovenosa, ou 2,5 vezes. Então, por exemplo, o paciente está usando um comprimido por dia de furosemida, igual esse que a gente apresentou no Stories, 40 mg uma vez por dia. A gente poderia fazer, então, 40 mg, 2 ampolas EV na emergência, ou então, baseado nesse estudo, a gente poderia dar o dobro, poderia dar 100 mg, poderia fazer 5 ampolas EV. Parece ser muito, mas a princípio o paciente que já faz uso crônico ele vai ter uma resposta um pouco menor. Você poderia sim fazer 4 ou 5 ampolas EV de cara na emergência de ataque. Então geralmente a gente não usa muito 1 mg por quilo de ataque, a gente utiliza mais, baseado nesse estudo, né? Se você quer uma resposta mais rápida, que foi o que esse estudo mostrou, quer uma maior diurese, uma resposta mais rápida de dispneia, a conduta seria usar 2,5 vezes a dose que ele está utilizando em casa. Então se ele está utilizando 40 mg, pode dar então 100 mg de cara e depois você deixa, sempre tentando deixar pelo menos a cada 6 horas, né? O furosemida acaba durando 6 horas, então a cada 6 a 8 horas pelo menos deixar uma dose boa em cada uma dessas doses, né, por causa da curva de efeito da furosemida. Mas a dose inicial de ataque, geralmente a gente usa 2,5 vezes a dose que o paciente usava em casa, beleza? Quer usar 1 mg por quilo? Não tem problema também, porque se o cara tiver aí 70, 80 quilos, vai usar 80 mg, esses 4 ampolas. Então pode também utilizar 1 mg por quilo, mas o que teria mais evidência seria o que foi testado no estudo 12. Beleza? Deixa eu ver mais perguntas. Inibidor de SGLT2 seria mais indicado que todos os outros nessa nova diretriz do American Heart? Para IC com fração de ejeção reduzida, fração de ejeção abaixo de 40%, não. Seria igual. Eles colocaram o mesmo nível. Eles colocaram preferencial sacubitril/valsartana na diretriz norte-americana e como opções IECA ou BRA, mais beta-bloqueador, mais espironolactona, mais inibidor de SGLT2. Coloca tudo junto, certo? Indicação classe 1 como conduta inicial. Você não vai começar tudo junto de uma vez. Então você vai ter que escolher para que caminho você vai para o seu paciente. Depende se ele está congesto, depende se ele está muito taquicárdico, depende de vários fatores. Na diretriz brasileira, a conduta ainda é IECA ou BRA, mas IECA preferencial, beta-bloco, espirono, continua sintomático, aí sim partiria para inibidor de SGLT2 e ou sacubitril/valsartana, certo? Mas a pergunta que você fez, acho que é Eduardo, seria não. Na verdade, o inibidor de SGLT2 teria um grau de evidência semelhante para IC com fração de ejeção reduzida. Está levemente reduzida, de 41 a 49, e para preservada, acima de 50, daí você está certo. Aí, o inibidor de SGLT2 ganhou recomendação 2A e o resto ganhou recomendação 2B. Então, para levemente reduzida e preservada, o inibidor de SGLT2 seria melhor, teria uma evidência mais forte. Para reduzida, não, seria qualquer um dos outros. Maria perguntando, os pacientes com perfil C, que já estão em uso de beta-bloqueador, costumam tirar todo o beta-bloque mesmo no estado de choque cardiogênico? Então, eu vou postar esse mapa mental assim que terminar a live lá no Stories, então checa lá. A conduta é uma das 4 que eu falei. Perfil B mantém tudo. Perfil C, que seria o paciente que está mal perfundido, se ele melhorar a perfusão com uma dose baixa de dobutamina, você até poderia manter metade da dose, certo? Então não está com vasopressor, não está com noradrenalina, está só com dobuta, 3 microgramas por minuto, você poderia sim considerar deixar metade da dose. Se estiver usando vasopressor ou está usando inotrópico em dose mais alta, daí a recomendação geralmente é suspender totalmente o beta-bloqueador. Tá? Então, em alguns casos, usando inotrópico em dose baixa, você poderia considerar usar metade da dose de beta-bloqueador. Noradobuta e furosemida ou só noradobuta resolveria o paciente no cenário mostrado? Geralmente, quando estabiliza o paciente, começou nora, melhorou a cabeça de pressão, você vai entrar com dobuta e você vai dar furosemida. Então, você não vai ficar esperando. Se o paciente está com estágio jugular, congestão pulmonar, não vamos enrolar, a gente vai dar furosemida junto. Não precisa poupar a furosemida. Beleza? Última pergunta da Cintia aqui. Se o paciente tiver insuficiência renal crônica, tiver baixa diurese, mesmo com droga vasoativa otimizada e furosemida, só hemodiálise, então, se o paciente já for dialítico e tiver muito hipervolêmico, muitas vezes esse pode ser um dos fatores de descompensação. Então, talvez adiantar a diálise, entender o porquê, às vezes
esses pacientes com IC, às vezes eles não toleram diálise direito porque ficam hipotensos, então às vezes ele dialisou menos nos últimos dias, então precisaria entender. Se o paciente ainda não começou a dialisar, ele pode sim ir para a diálise ou até para uma hemofiltração, talvez só tirar volume, você não precisa tirar escórias. Se o paciente estiver muito hipervolêmico, mas não tiver com ureia alto, potássio alto, com outros parâmetros renais aí de mau prognóstico, a gente poderia até colocar um catéter de Charlie e tirar volume. Não necessariamente você precisa fazer a diálise. Mas isso vai ter que ser discutido então com o pessoal da nefro. Se ele não estiver urinando bem e não melhorou com droga vasoativa, com diurético, com tudo que você fez, aí provavelmente o nefro vai ter que entrar na jogada e vai te ajudar a decidir aí se você vai ter que partir para tirar líquido só ou se você vai ter que iniciar realmente uma hemodiálise para esse paciente. Deixa eu ver a Marina perguntando se perfil B já na enfermaria com CFR mantém hidrazina nitrato até melhorar a compensação da congestão ou suspende antes da alta? Então, depende. Se você optou por hidrazina nitrato no lugar de IECA ou BRA, porque às vezes a função renal estava no limite, a gente pode sim considerar fazer a transição para IECA, ou até se quiser considerar sacubitril valsartana, tem uma evidência para isso, antes da alta. Então, você não precisa, o paciente está totalmente sem congestão para você fazer essa transição, certo? Então, se o paciente tem uma função renal que permite, você acha que dá para entrar ou com IECA ou com sacubitril valsartana, você pode fazer essa mudança antes da alta, e seria até mais interessante, porque depois, se não for você que vai acompanhar ele, você não sabe quem vai acompanhar depois, muitas vezes vai deixar perpetuamente aí esse hidrazina nitrato e não vai mudar para uma droga que a gente sabe que tem um impacto melhor. IECA é superior a hidrazina nitrato, a gente já viu isso nos estudos lá atrás, estudo da década de 90, e agora a gente viu que a sacubitril valsartana é superior a IECA. Então, o ideal é tentar trocar isso ainda na internação, se for possível, obviamente.